Fala galera, tudo bem com vocês? Eduardo Santos por aqui e a palavra de hoje é a Igreja dos Dias Atuais. Bora lá? Vamos lá então? Igreja dos Dias Atuais. Como que a gente pode entender ou compreender melhor o que seria a Igreja dos Dias Atuais? Sabe uma prática e algo que eu acho muito interessante, uma forma muito legal da gente poder entender e compreender algo? É a gente voltar ao início. Então, assim, ó, para poder entender algo, a gente precisa pegar esse algo na sua originalidade, ou o mais próximo possível dela, né? Para a gente poder entender, compreender realmente o que é aquilo, né? Então, no caso, a gente está falando da igreja dos dias atuais, a gente precisa entender e compreender a originalidade da igreja, ou a origem dela. Vamos fazer uma ilustração usando um outro exemplo. Vamos falar de dízimo. Se eu quero entender dízimo, eu não preciso ficar estudando tudo o que a Bíblia fala sobre dízimo. Eu posso voltar à primeira vez que é falado de dízimo na Bíblia. Vamos ver o que fala lá em Gênesis, capítulo 14, dos versos 18 a 20? E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Aqui, Abraão tinha voltado, retornado de uma guerra, quando ele foi realmente trazer de volta Ló e as mulheres que tinham sido sequestradas, que tinham sido levadas como escravos realmente. Quando ele trouxe então esses da guerra, ele trouxe também os despojos da guerra. E quando ele se dá de frente com Melquisedeque, Melquisedeque não pede nada para ele. Melquisedeque não faz uma barganha com ele. Melquisedeque não promete nada para ele. Ele simplesmente traz o entendimento de que quem abençoou Abraão foi o Deus Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso. Ele simplesmente trouxe a revelação e o entendimento de que tudo aquilo que Abraão tinha conseguido e conquistado foi pela bondade do Deus Altíssimo. E Abraão, entendendo então isso por gratidão, ele deu-lhe o dízimo, ele deu a 10ª parte de tudo aquilo que ele tinha conquistado, de todos os despojos então. O que acontece? A gente vê que na originalidade, então, que o dízimo não tem a ver com barganha, o dízimo não tem a ver com algo ser prometido para que eu possa, então, devolvê-lo. O dízimo tem a ver com gratidão. É isso que nós vemos na primeira vez que é citado. Nada foi pedido a Abraão. Sendo assim, a gente pode usar a mesma estratégia ou o mesmo método de estudo, o mesmo método para poder entender e compreender a igreja dos dias atuais. Vamos voltar ao início, vamos voltar à origem, vamos voltar ao que diz a Bíblia quando está falando de igreja. A gente vê isso lá em Atos, no capítulo 2. Naquele início, nós vemos, então, após a subida de Jesus Cristo, né, após Jesus ter ascendido aos céus, a gente vê toda aquela movimentação, todo aquele ajuntamento de pessoas que deu-se, então, o que nós entendemos hoje como sendo a igreja. Só que o que reunia esse povo não era a igreja. Eles juntos eram a igreja, mas eles se ajuntavam por um motivo em específico. Eles queriam e desejavam seguir os ensinamentos de Jesus. O grande ponto é que eles não se reuniam então para ser igreja. Eles não se reuniam por algum motivo assim relacionado à igreja. Pelo contrário, por ser igreja e por desejar seguir os mandamentos de Jesus, os ensinamentos de Jesus, então eles tinham, a partir daí, os mesmos anseios, os mesmos desejos, as mesmas vontades, e eles esperavam pelas mesmas coisas. Esse que é o grande ponto. Quando eles estavam juntos, quando eles estavam reunidos porque dentro deles eles já tinham entendido quem era Jesus Cristo. Eles já tinham entendido que Jesus Cristo era filho do Deus vivo, filho do Deus Altíssimo, que morreu numa cruz para pagar o preço pelos pecados de toda a humanidade. E por esse entendimento, então, eles desejavam mais de Jesus. Eles desejavam ser discípulos de Jesus. Eles desejavam seguir os passos de Jesus. E o que eram os grandes ensinamentos do nosso mestre? O que era, então, o que Jesus tanto ensinava para esses? Era simplesmente cumprir com a vontade do Pai.
cumprir com a vontade de Deus. E o que é cumprir a vontade de Deus, se não voltar à originalidade a qual nós fomos criados? Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus Pai Todo-Poderoso. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, após o pecado, então, adentrar a cada um de nós somos tirados desse lugar, dessa originalidade a qual nós fomos criados. E o pecado nos afasta de Jesus. O pecado nos afasta de Deus. Então, quando nós entendemos quem é Deus, quando nós entendemos quem é Jesus Cristo e nós compreendemos isso no nosso íntimo, no nosso interior, nós desejamos então cumprir com a vontade do Pai para que nós possamos retornar à originalidade pela qual nós fomos criados. E então nós estamos voltando novamente à origem. Isso é ser igreja. E a partir daí, quando eu encontro um irmão que tem o mesmo desejo, uma irmã, um outro irmão, outra irmã e uma galera que deseja retornar à originalidade pela qual eles foram criados, quando eles decidem cumprir a vontade de Deus, quando eles decidem ser verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, eles têm então os mesmos anseios, os mesmos desejos e as mesmas vontades. Isso faz com que essas pessoas se reúnam com o mesmo objetivo e o mesmo propósito, entender e compreender mais a vontade de Deus. Porque quanto mais eu entendo a vontade de Deus, quanto mais eu conheço da vontade do Pai, mais próximo dele eu estou. Então, eu estou voltando à origem, eu estou voltando à originalidade. A igreja dos dias atuais, podemos entender o seguinte: há 1000 anos atrás, mais um pouco, há 2000 anos atrás, esse povo perguntou: o que é a igreja dos dias atuais? São filhos e filhas, buscando a originalidade a qual eles foram criados. 1000 anos depois disso, há 1000 anos atrás, a partir de hoje, se alguém perguntasse assim, qual é o entendimento para uma igreja dos dias atuais, em 1000 anos depois de Cristo? É que filhos e filhas entendam que precisam voltar à originalidade pela qual eles foram criados. E agora, essa mesma pergunta, nos dias de hoje, 2022, para mim e para você, o que seria a igreja dos dias atuais? Filhos e filhas, homens e mulheres, buscando retornar à originalidade a qual eles foram criados, cumprindo a vontade de Deus Pai Todo-Poderoso, estando cada dia mais próximos dele, estando cada dia mais parecidos com Cristo, para que eu e você possamos buscar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Isso é ser a igreja dos dias atuais. A resposta é a mesma por todos os tempos, por todo o tempo, desde a época de Jesus até hoje. Muito mais do que isso. Desde quando nós fomos criados pelo Deus Pai Todo-Poderoso, Deus de Adão e Eva, o que Deus tem para nós até hoje é que sejamos a imagem e semelhança dele para todo sempre. Jesus pagou o preço para que nós tivéssemos acesso ao Pai. Jesus pagou o preço para que nós tenhamos uma eternidade junto dele, para que nós estejamos nessa originalidade pela qual nós fomos criados, sendo a verdadeira igreja de Cristo. Quando nós representamos o nosso Deus, quando nós temos o caráter dele, quando nós temos a nossa moral, a nossa ética sendo moldada pelo nosso Deus, pelo nosso Senhor Jesus, nós estamos sendo a igreja dos dias atuais. Sejamos nós, sejamos eu e você, verdadeiros discípulos de Cristo, representando o nosso Deus, sendo nada mais, nada menos do que a imagem e semelhança do nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, com base naquilo que o nosso Senhor Espírito Santo tem ministrado às nossas vidas. Em nome de Jesus. Que essa palavra venha ao seu coração e que você desejar que você possa querer e desejar ser cada vez mais parecido com Jesus, porque nisso seremos eu e você então, a igreja dos dias atuais. Amém? Que essa palavra encontre repouso no seu coração, que essa palavra possa falar com você de uma maneira a te impulsionar a ser cada dia mais semelhante com o nosso Deus, em caráter, em moral, em ética, em tudo aquilo que ele tem para a sua vida, com o propósito que ele criou para você, em nome de Jesus. Que o Senhor te renove, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor edifique a sua fé, liberando milagres e bênçãos sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Siga-nos nas nossas redes sociais, siga-nos aqui, compartilhe esse vídeo e fique pronto para o próximo. Em nome de Jesus, Deus abençoe.